bom dia. O IMEC está intensificando o trabalho de fiscalização da qualidade dos produtos oferecidos no mercado. Isso vale para postos de combustível, vale para comércio, vale para todos os lugares onde de alguma forma está sendo oferecido algum produto. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio aqui tomar café comigo para conversar sobre esse assunto foi o José de Ribamar Mendes, que é presidente do IMEC no Maranhão. Bom dia. Bom dia, Elma. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Esse trabalho, na verdade, ele sempre foi desenvolvido pelo IMEC, né? Mas vocês estão intensificando agora, é isso? Na verdade, o IMEC é uma autarquia do Estado, do governo do Estado, que é delegada do Inmetro. Ou seja, a gente desenvolve todas as ações do Inmetro no Maranhão. E esse é um órgão que já existe há algum tempo, há muito tempo. E na medida que vai passando o tempo, a gente vai modernizando, até porque vão surgindo novas demandas. Sim. E a gente precisa ir atualizando. Nós assumimos a direção desse instituto há aproximadamente um mês e meio. Estamos exatamente se adequando ainda, né? Estamos construindo um novo plano estratégico para que a gente possa atender ainda melhor ainda o nosso usuário, ou seja, a população do Maranhão. Eu imagino que, apesar de estar só um mês lá, ainda está tomando pé da situação, está se adequando a essa nova realidade, mas os trabalhos estão sendo realizados, vamos dizer assim. Bombas de combustível, é sempre uma preocupação da gente com a qualidade, porque vocês não fiscalizam a quantidade, no caso seria a qualidade do produto oferecido, né? Esse é um trabalho que está sendo feito? Sim. Na verdade, com relação à bomba de combustível, a gente fiscaliza não é a qualidade do combustível, mas a gente fiscaliza o funcionamento da bomba. Nós somos focados para que a gente assegure que aquele valor que você está pagando na bomba de gasolina, comprando aquela quantidade de litro de gasolina ou de qualquer outro combustível, que ele seja assegurado a quantidade que você está comprando. Ou seja, se você está comprando 50 litros de gasolina, que você realmente pague e receba 50 litros de gasolina, porque ocorre quando as bombas de gasolina elas não estão aferidas e não estão com o selo e com o lacre do Inmetro, pode ocorrer que essa quantidade do combustível que você pensa que está pagando não chegue no seu tanque de gasolina. Quer dizer, pagando a gente pode até não estar levando, né? Exatamente. Essa é a nossa preocupação. Nossa preocupação é assegurar que o consumidor, ele realmente seja atendido, ou seja, ele leve para casa, ele usufrua, ele use aquela quantidade de produto que ele está pagando. Entendi. E como é que estão se comportando esses postos? A gente pode confiar no que a gente está comprando? Já dá para perceber isso? Tá. É muito importante que a gente fique atento, e isso aí eu quero fazer um apelo para a população, para a comunidade, que ela fique atenta quando for abastecer, porque nós precisamos, como consumidores, observar detalhes. Por exemplo, a bomba de gasolina tem que estar com lacre e ela estando com lacre, ela assegura que a quantidade do combustível está chegando no seu tanque. E assim, a bomba lacrada, ela tem um selo, esse selo tem a marca do Inmetro. Então, cada pessoa que vai na bomba de gasolina deve olhar na bomba se tem um selozinho que tem o nome e a marca do Inmetro. Vocês recebem denúncias, por exemplo, eu chego num posto de combustível, eu percebo que não tem um lacre, eu percebo alguma irregularidade, eu posso fazer essa denúncia? Tem um canal assim, eu preciso falar com o IMEC sobre isso aqui que eu achei que não está legal. Tem como fazer? Sim, temos, nós recebemos denúncia, nós temos uma ouvidoria, nós temos Instagram, nós temos por meio da nossa mídia, nossa rede social, a gente recebe denúncias e na medida que a gente recebe essa denúncia, automaticamente essas instituições que estão sendo denunciadas, elas são autuadas e são fiscalizadas imediatamente. Entendi. É porque a gente se acostumou a, por exemplo, deixar a responsabilidade disso sempre na mão do Estado, na mão do órgão fiscalizador. Mas a participação, por exemplo, do contribuinte, nesse caso, é muito interessante, porque vocês não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Mas o consumidor maranhense, ele se acostumou a fazer isso? Cada dia que passa, o consumidor está se tornando muito mais exigente. A gente está aprendendo, né? A população está aprendendo mais a lutar pelos seus direitos, lutar pelos seus espaços. E isso é muito importante. A gente
é um dos nossos papéis fazer esse apelo para a população, fazer esse apelo à comunidade para que ela esteja sempre de olho nos postos de gasolina, nas bombas de gasolina, e não só em bomba de gasolina, de todos os produtos que passam por um processo industrial, né? Porque o trabalho não é só fechado nos postos de gasolina. Nós estamos falando exatamente do posto de gasolina, nós estamos focando exatamente em um ponto. Mas existem tantas outras coisas que também a gente atua nesse sentido. Mas não se preocupe que nós vamos chegar lá. Nós estamos falando do posto de gasolina, porque assim, o posto de gasolina é muito emblemático e porque afeta a nossa vida assim, no dia a dia, vamos dizer. A gente não vive praticamente sem ele, né? A gente não sai do lugar se não tiver esta bendita desta gasolina. Mas de todos esses aferidos até agora, o que vocês já visitaram, está tudo dentro da normalidade ou tem algum que a gente diz, esse aqui a gente não pode confiar? Na verdade é assim, a gente encontra aquele que está dentro da normalidade, assim como a gente encontra aquele que está fora da normalidade. Então, é de rotina a gente encontrar sempre problemas, e na medida que os problemas são encontrados, a gente vai sanando os problemas. Eles são advertidos, eles são multados, e automaticamente eles precisam corrigir o problema que a gente encontra. Porque se a gente voltar novamente e encontrar o mesmo problema, na medida que isso vai se incidindo, vai se reincidindo, esse posto pode até ser fechado por dano ao consumidor. Aí se eu queria saber se eles são multados de alguma forma por lesar o consumidor. São sim, podem até ser fechados. Exatamente. A gente ainda não chegou nesse estágio assim que precisa fechar um por conta de má fé na hora de prestar o serviço, né? A gente luta para que a gente não chegue nesse ponto, mas se for preciso, a gente cumpre com a legislação. Porque todo o nosso trabalho ele é pautado em cima das portarias do Inmetro, que é a legislação das normas, de todas para cada atividade, para cada fim que a gente desenvolve, existe uma portaria específica. Então, se ele deixou de cumprir algum item daquela portaria, ele é multado, sofre a pena dependendo do tipo do dano que ele está causando. Né? Multa, advertência. Entendi. E aí isso vai evoluindo até chegar ao ponto de, se ele não corrigir os seus problemas, se isso se fosse repetindo muito, chega a um ponto que esse posto vai precisar ser fechado em função de dano ao consumidor. Mas isso aí já é o extremo e a gente não quer que aconteça isso, a gente quer que a população ela realmente participe, informe, que é para que a gente esteja sempre acompanhando e fiscalizando para que a gente não tenha problema dessa natureza. Principalmente garantindo, assegurando que o consumidor ele seja bem atendido. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui na nossa conversa, só um minutinho, a gente vai tomar um cafezinho e a gente volta para conversar. Um minutinho só e eu volto já. Já estamos de volta e vamos continuar falando aqui sobre esse trabalho que está sendo desenvolvido pelo IMEC. A gente focou muito nos postos de gasolina, como a gente falou, né? Mas é porque eu falei, é aquela coisa assim que atinge muito o nosso dia a dia. Mas outros pontos importantes, por exemplo, taxímetro, passa pela fiscalização de vocês? Sim, o taxímetro passa pela nossa fiscalização. Os taxímetros, eles são fiscalizados e são aferidos. Todo taxímetro ele tem que ser aferido anualmente. Então, na medida que eles são aferidos, são selados, ou seja, aquele selo assegura que aquele taxímetro está cobrando a quantidade que ele está funcionando bem. A segurança que você tem com relação ao valor que você vai pagar é exatamente essa questão do selo e do lacre. Pelo que eu entendi, esse selo e esse lacre são fundamentais para você, por exemplo, visualmente, você ter a certeza de que aquele serviço passou por um teste de verificação, mais ou menos isso. Exatamente. Então, o consumidor precisa sempre estar atento e, mais uma vez, eu reforço, é importante que o consumidor esteja atento para observar o lacre do taxímetro, observar o selo, toda essa parte, onde existe o selo do Inmetro,
aquilo é a certeza de que aquele aparelho, aquele instrumento, ele foi exatamente aferido e ele está em funcionamento de acordo com a norma. Então, dessa forma, a gente pode ficar tranquilo como consumidor, que a gente vai pagar de acordo com que aquilo realmente, com que está valendo aquilo. E se alguém encontrar, por exemplo, entrou num táxi, viu que o taxímetro não tem esse selo, não tem esse lacre, vale aquele mesmo princípio do posto, né? A gente pode denunciar, pode fazer valer o nosso direito. Sim, pode denunciar, não só pode, como deve denunciar. Então, assim, nós temos esse canal de comunicação direto por meio da nossa ouvidoria e das nossas redes sociais para que a população esteja sempre em contato conosco. E um dos nossos pontos maiores é a gente realmente passar a informar muito mais a população desse direito e desse dever que nós temos como cidadão. É nosso dever também, né? Responsabilidade nossa também para contribuir com isso. Uma outra coisa que eu acho interessante com relação a aparelhos de medição de pressão, porque você vê, por exemplo, esse serviço sendo oferecido em shoppings, até na rua mesmo você vê. É confiável um trabalho desse, quando vocês fazem essa aferição, vamos dizer assim, os aparelhos que vocês encontram, eles estão dentro dessas normas? Na verdade é assim, o aparelho de verificação de pressão, ele também precisa ser aferido, verificado né? Anualmente, né? Precisa ser verificado anualmente para ver se ele está dentro da norma, ver se ele está funcionando tudo ok, ele é submetido a testes para que a pessoa seja atendida e que ele esteja em funcionamento. Então, anualmente, todos os aparelhos de verificação de pressão precisam passar pela nossa verificação e é importante que a população entenda isso, que quando ela seja atendida em qualquer hospital, que ela observe isso, que ela pergunte isso, que ela comece a indagar sobre isso, para que os hospitais, eles procurem sempre manter com essa norma, porque também eles são fiscalizados. Nós fiscalizamos também todos os hospitais, as unidades de saúde, de todo o estado do Maranhão, principalmente com relação a esses aparelhos de verificação de pressão, porque a gente sabe que se a pressão ela for aferida de uma forma errada, isso a pessoa pode ser administrada uma medicação que pode levar a uma situação muito séria de saúde da pessoa. Essa implicação ainda é maior, porque ela tem a ver com a saúde da gente, não só com a saúde do bolso, nesse caso é a saúde de uma forma geral mesmo, né? Mas a gente falou nesses 3 pontos, vamos dizer assim, mas esse trabalho, por exemplo, é realizado no comércio, de forma geral, não é? Por exemplo, em relação a brinquedos, a produtos industriais oferecidos, isso também é feito de forma sistêmica, é isso? Exatamente. A gente, inclusive, tem um trabalho que é feito, que a gente acompanha os produtos que são produtos importados, né? Principalmente brinquedos, que a gente tem que observar se os brinquedos ele oferecem a condição de segurança para a criança, porque é importante que no brinquedo a pessoa ou a população entenda que deve ter a informação da faixa etária e outros cuidados. Mas é primordial a questão da faixa etária, inclusive se esse brinquedo foi importado, essa informação da faixa etária, ela deve ser sempre em português. Ele pode ser fabricado em qualquer... E não é sempre que a gente encontra, pois então, verdade. Porque aí a pessoa às vezes vai adquirir um brinquedo, ele não consegue, não domina o outro idioma, então fica muito difícil para ele entender aquilo. Então nós temos um setor que a gente cuida exatamente disso. E é importantíssima essa questão da gente ficar atento para a questão dos brinquedos, porque criança, a gente sabe como é, né? Um brinquedo na mão de uma criança, a criança precisa estar seguro o pai da criança, o responsável, precisa estar seguro de que aquele brinquedo não oferece nenhum perigo para a criança. Nenhum risco para a saúde. Daí a importância dessa faixa etária, ela está em português para o pai, que não domina inglês, que não é obrigação de ninguém. E a gente faz a fiscalização, em algumas situações a gente faz a apreensão de lotes inteiros desses produtos. É um trabalho extremamente interessante e que a população precisa contribuir conosco. Na medida que a gente faz essas fiscalizações com relação a todos esses produtos que a gente fiscaliza, a gente faz a autuação e a notificação para o comerciante
né, que está comercializando aquele produto naquele momento, assim como a gente notifica também o fabricante do produto. Ah, tá. A gente não, ele também é responsável, pela coisa, né? Daí nós trabalharmos com a qualidade industrial também, né? Esse trabalho que é realizado aqui em São Luís, ele é feito da mesma forma em todo o interior do estado, todos os municípios? Tem assim, esse trabalho de verificação de qualidade? Tá, esse trabalho ele é um trabalho que ele é realizado no estado do Maranhão inteiro. A gente atende os 217 municípios, nós temos mais equipes de fiscalização que mensalmente estão sempre viajando, e a gente tem um roteiro de acordo com as regionais do Maranhão, de forma a gente cobrir todo o estado do Maranhão, os 217 municípios durante um ano. A gente tem mais de uma visita e mais de uma fiscalização durante o ano. Ou seja, existe esse trabalho já, digamos assim, é um trabalho de rotina nosso, e existem os trabalhos específicos também, na medida que existem as denúncias. E quando chegam as datas festivas, eu imagino sempre o Dia da Criança, tem sempre um reforço maior na compra do consumidor. Nesse tempo o trabalho de vocês aumenta também, né? Sim. A gente aproveita esse momento das festas, né? Dia das Mães, Dia das Crianças, Páscoa, esses momentos, Natal, para que a gente faça um trabalho, inclusive, de sensibilização da comunidade, porque se as pessoas nesse período estão comprando muito, elas precisam ficar muito mais atentas, porque quando você vai comprar muito, a tendência no meio daquela confusão inteira pode sair alguma coisa que não seja dentro do controle. Então a gente, nesses períodos, a gente faz aquelas grandes ações de sensibilização, de mutirões, para que a gente fiscalize de uma forma muito mais forte naquele momento, exatamente para que sirva também de um caráter educativo para a população. Ok, então já está, todo mundo tem responsabilidade nesse processo, todo mundo pode ajudar. Encontrou alguma coisa que você acha que não está dentro dos padrões normais, pode fazer a denúncia. Você vai ver as informações estão passando aqui, você vai ver para onde você pode direcionar a sua denúncia. Mas José Ribamar Mendes, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço. Eu queria agradecer primeiro pelo espaço que vocês nos concederam e queria agradecer à população do Maranhão, e quero pedir que a população do Maranhão esteja conosco nesse trabalho, porque esse trabalho, nós estamos à frente do trabalho, mas o trabalho só pode ser bem sucedido se toda a população realmente entender isso e participar conosco nesse nosso grande trabalho em prol da nossa comunidade. Muito obrigado. Muito obrigada, bom dia. Bom dia para você também, que sabe que essa entrevista fica à sua disposição no nosso site. Você pode acessar a hora que você quiser, porque o conteúdo está lá, prontinho para você, nas nossas páginas nas redes sociais também. Vai ficar lá tudo bonitinho para você ver ou rever a hora que você quiser. Mas só para lembrar, todos os dias eu estou aqui às 8h30 da manhã esperando por você, com notícia, com informação, com entrevista, para deixar sempre o seu dia muito bom. Tchau!